O Vale do Itajaí está acima da cota de emergência e os rios Intaió, Laurentino, Rio do Sul, Botuverá e Rio do Oeste e Brusque estão em estado de alerta total. Rio do Sul, o rio está a 9,40 metros. Isso foi registrado às 7 horas da manhã, subindo, mas de forma menos acentuada. Esta situação pode se agravar e vem se agravando, dependendo das chuvas que estão e continuam ocorrendo. E a Defesa Civil está trabalhando com a cota máxima de 10,50 para a evacuação segura daquela população. Isso aflige, para mim, que fui prefeito durante muitos anos, e que convivi com muitas enchentes, com muitas cheias, isso é uma situação dramática. Atinge as pessoas que mais precisam, que são mais necessitadas, que acabam perdendo tudo e que, lamentavelmente, vem ocorrendo com frequência, principalmente nos estados do Sul, onde eu e Vossa Excelência temos a honra de representar. O rio Taió atingiu cota máxima de 8,57 metros às 4 horas da manhã e continua chovendo e o rio continua subindo. Laurentino, o rio estava a 9,39 metros e subindo a 0,5 centímetro, a 5 centímetros por hora. Rio do Oeste atingiu a sua cota máxima às 3 horas da manhã com 8,29 metros. E o rio hoje, agora, nesse momento, está com 8,20 centímetros, subindo também a 5 centímetros por hora. E assim, Botuverá também se encontra na mesma situação. A cota de emergência está sendo praticamente acionada. O rio está com 5,73 metros e a tendência é que nesse município as águas tendem a baixar. No município de Brusque, a Defesa Civil alerta que no momento que o rio Itajaí-Mirim encontra-se estável na cidade, oscilando entre as cotas de 7,70 e 7,73, indicando uma leve tendência também de redução do nível. Porém, em Botuverá e Vidal Ramos, deverá ocorrer um novo incremento ao nível, ao que tudo indica, continuando dentro da margem de projeção entre 7,60 aproximadamente a 8,60. Extremamente preocupante. Itajaí, o porto, inclusive, está interditado, que ocasiona um prejuízo de aproximadamente 4 milhões de reais por dia de paralisação do porto de Itajaí. Ele assoreou já, o calado, que era de 12 metros, já está em 10 metros. Ontem nós já estivemos no Ministério dos Portos, no sentido de buscar o apoio necessário para fazer novamente a dragagem para que as embarcações maiores possam efetivamente atracar novamente e reduzir o prejuízo daquela região. Eu só vou pedir para Vossa Excelência, em função da gravidade do assunto, que Vossa Excelência possa me dar mais uns 2 ou 3 minutos, já visto que quando eu estou na presidência eu também sou relativamente benevolente com os companheiros que usam a tribuna. Vamos usar a mesma liberalidade de Vossa Excelência. Tá, muito obrigado. Para que eu possa concluir aqui o meu pronunciamento. No litoral norte, Joinville, a Manchester catarinense, a maior cidade de Santa Catarina, uma das mais prósperas, a cidade do nosso querido e saudoso Luiz Henrique da Silveira, o rio Itapocu está cheio e nas últimas 3 horas choveu 50 milímetros em Joinville. A chuva deve se manter persistente nas próximas horas e o pico da maré alta em São Francisco do Sul ocorreu às 10 horas e 50 minutos, provocando uma situação ainda mais emergencial. O Vale do Itapocu, em Curupá, a cota está com os riscos de inundação e em Jaraguá do Sul também e também em Guaramirim. A Defesa Civil de Itajaí informa que o município encontra-se em estado de alerta devido à projeção do nível do rio Itajaí-Mirim realizada para a cidade de Brusque.
e assim a gente vai seguindo. Nesse sentido, o Planalto Norte também, 3 barras, a cota está elevadíssima, de 6,78 metros, em Porto União, 5,55, mas com a previsão de baixa. O Planalto Sul, em Otacílio Costa, o Rio Canoas, está na cota de emergência, de 8,29 centímetros, e com a tendência de subir. E aí, para mim, concluindo aqui, eu só vou nas recomendações, senhor presidente, que as tempestades, em função das fortes chuvas, das tempestades com descargas elétricas, raios, vento e também granizo em algumas cidades, que não na proporção do que ocorreu no Rio Grande do Sul, mas também vem ocorrendo em Santa Catarina, e a nossa preocupação é que essa situação possa se agravar. É permanecer, a recomendação é que as pessoas permaneçam em local seguro e não transitam em locais abertos, próximo a árvores, placas publicitárias ou objetos que possam ser arremessados. Se houver granizo, é aconselhável que as pessoas se protejam em lugares seguros, com boas coberturas, ao exemplo dos banheiros das residências, e fechar as janelas e as portas, e não manusear nenhum equipamento elétrico ou telefone devido aos raios e aos relâmpagos que estão em abundância no estado de Santa Catarina. Em função das inundações e alagamentos, evitar também o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões, em pontes submersas e cuidado com as crianças que moram próximos dos rios e ribeirões. E em função dos deslizamentos de terra, deve ser observado que qualquer movimento de terra ou rocha próximo às suas residências, inclinação de postes, rachaduras de muros ou paredes, neste caso é recomendável que a família saia imediatamente da sua residência e acione a Defesa Civil do seu município ou o Corpo de Bombeiro do seu estado. Portanto, senhor presidente, rapidamente, eram essas as considerações que eu queria mencionar, muito embora, para concluir, eu queria só também alertar de que o município de Blumenau, como o senhor tem conhecimento, e os senhores têm conhecimento, ele está em festa, porque está se realizando lá o Oktoberfest, que essa festa surgiu em função de sucessivas enchentes que aquele município sofreu e a sociedade se organizou, e para revitalizar os seus ânimos, as suas almas, os seus espíritos, resolveram implantar o Oktoberfest em Blumenau. E realmente que virou uma das maiores festas em todo o Brasil. E que, lamentavelmente, inclusive o Fórum Catarinense tinha uma reunião amanhã em Blumenau, e que foi cancelado em função das fortes chuvas e de que o rio Itajaí-Açu, em Blumenau, está em cota de alerta máximo, com 8,44 centímetros, 8 metros e 44 centímetros, às 13 horas, marcada agora, próximo da cota de emergência, que é de 8,50. Veja bem, senador Lazier, que preside o nosso Senado nesta sessão, 8,44, quando a cota de emergência é de 8,50. E a previsão é que o rio atinja o nível de 9,50 às 21 horas de hoje, com a tendência de elevação após esse horário. Então, vem aquelas recomendações das quais eu já tratei aqui. E, para finalizar, não querendo abusar de Vossa Excelência, eu quero só, se o senhor me permitir mais um minuto, só para fazer um alerta que está em julgamento nesse momento na Suprema Corte do país, no STF, um recurso extraordinário da relatoria do ministro Edson Fachin, que trata contra a constitucionalidade da contribuição social rural, o nosso Fundo Rural. Esse imposto já foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte por 2 vezes. No entanto, essa decisão, que pode ser definitiva agora, ela se baseia fundamentalmente
e foi declarado inconstitucional pela Corte, e o tributo volta à pauta sob o argumento da Procuradoria da Fazenda Nacional para tornar legal a cobrança sobre a comercialização dos produtos, e este percentual é cobrado do segurado, em especial do agricultor familiar, e também que não tem funcionários. Bem, a decisão de hoje no STF pode ser definitiva e beneficiar todos os empregados rurais, todas as pessoas físicas do Brasil, mas não pessoas jurídicas e agroindústria. Portanto, milhares e milhares de produtores que já não recolhem o Fundo Rural, amparados por decisão judicial, podem ter um revés. E isso é muito grave, senhor presidente, porque hoje quem paga o Fundo Rural é quem não ingressou com ação judicial ou está localizado em São Paulo ou Mato Grosso do Sul, porque o TRF da terceira região não acatou a decisão de inconstitucionalidade. Portanto, o sul do país, mais de 60% dos agricultores já não recolhem mais esse tributo. E o que é pior, isso eu espero que essa decisão seja mantida, uma vez que a Suprema Corte já declarou por 2 vezes sucessiva a inconstitucionalidade desse tributo. E isso se dá agora, eu imagino, pela necessidade de o governo voltar a engordar os cofres, e que isso, tenho certeza absoluta, não vai influenciar nas altas e elevadas autoridades da nossa maior Corte de Justiça, porque o Fundo Rural hoje representa uma carga tributária de 7 bilhões de reais por ano. Considerando os anos de atrasos, os agricultores brasileiros talvez tenham que, se a decisão for contrária, tenham que desembolsar de 35 a 40 bilhões de reais, o que vai inviabilizar as pequenas e médias propriedades, e quem vai sofrer com isso são os pequenos produtores rurais. Portanto, eu quero aqui expressar e levar ao conhecimento dos colegas senadores a minha preocupação com relação a esse assunto, porque o agronegócio representa hoje cerca de 37%. E enquanto a economia brasileira vai muito mal, o agronegócio é que ainda está dando a sustentação necessária para que a gente possa manter acesas as nossas esperanças de continuar crescendo e prosperando. Representa 33% dos empregos e vai registrar, já registrou, neste momento, a sua balança comercial já registrou um superávit de 80 bilhões de reais de superávit na balança comercial. Enquanto o Brasil vai crescer negativamente, enquanto o PIB das outras atividades comerciais, industriais, vão decrescer de 3% a 4%, o agronegócio vai crescer de 3% a 4%. Portanto, a minha homenagem também a todos os agricultores desse país. Muito obrigado pela tolerância, um forte abraço para Vossa Excelência.